Graça e paz, irmãos. Hoje faremos a leitura da palavra do Senhor no segundo livro de Reis, no capítulo 20, dos versos 1 ao 11. Assim diz a palavra do Senhor. Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Antes que Isaías tivesse saído do pátio central, a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: Volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Eis que eu vou curá-lo, e ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei das mãos do rei da Assíria, tanto você quanto esta cidade. Defenderei esta cidade por amor de mim e por amor a Davi, meu servo. Isaías disse mais: Peguem uma pasta de figos. Eles a pegaram e a puseram sobre a úlcera, e Ezequias recuperou a saúde. Ezequias perguntou a Isaías: Qual será o sinal de que o Senhor me curará, e de que, ao terceiro dia, subirei à casa do Senhor? Isaías respondeu: Este é o sinal que você receberá do Senhor, para indicar que ele cumprirá o que prometeu. Você quer que a sombra se adiante 10 graus ou que retroceda 10 graus? Ezequias respondeu: É fácil a sombra adiantar 10 graus, mas que não seja assim. Pelo contrário, que ela retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e ele fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinante no relógio de Acais. Amém. Pois bem, irmãos, este texto, que se encontra no segundo livro de Reis, traz uma série de lições, principalmente quando a gente lê toda a história do rei Ezequias e não fica só limitado a esta perícope do versículo 1 ao versículo 11 do capítulo 20, certo? É muito importante a gente frisar que, inclusive nós, irmãos em Cristo, pessoas que declaramos, confessamos que Jesus Cristo é o nosso único Senhor e Salvador, a gente está vulnerável a cometer uma série de erros e de equívocos, por mais bela, por mais plena que seja a nossa caminhada. É impossível a gente passar por este tempo aqui na terra sem cometer erros. Quando a gente vê a história do rei Ezequias, que foi, segundo a palavra, o melhor rei de toda a história de Judá, a gente vai ver que a fragilidade da fidelidade humana, ela está exposta pelo pecado, né? Que mesmo com intervenção divina, mexendo os seus pauzinhos para poder fazer com que aquela pessoa permaneça fiel, a gente percebe que a fidelidade humana ela vai estar sempre frágil e sempre vulnerável. Perfeito e inabalável apenas é a soberania de Cristo, que é rei e que não falha. E toda essa história do rei Ezequias vai nos conduzir à vigilância e esperança na consumação da obra do Senhor, de Jesus Cristo. Antes da gente falar mais a respeito, da gente trazer alguns exemplos, é importante contextualizar o que foi que aconteceu por aqui. O segundo livro de Reis, originalmente, quando foi escrito pelos judeus, provavelmente pelo profeta Jeremias, ele era apenas um único livro, certo? Não existia essa divisão que passou a ter na Septuaginta entre primeiro livro de Reis e segundo livro de Reis. Era apenas um único livro. Na Bíblia judaica, nas escrituras judaicas, é apenas um único livro. E ele tem como estilo literário
ele é composto por textos narrativos, certo? E a narrativa histórica, quando a gente se depara, ele é um livro histórico, a gente se depara com narrativas históricas, a gente consegue perceber, porque é muito exposto, durante as narrativas, salta aos nossos olhos a condição caída humana, tanto individual, de personagens específicos, quanto cultural, de todo um povo, de toda a sociedade, de todo o mundo, mostrando que a graça de Deus em Cristo é a única necessidade, e não apenas um conselho moral. E o livro de Reis, ele é bem caracterizado por contar toda a história da monarquia de Israel, do momento em que Israel é dividido em dois reinos, o reino do norte, o reino do sul, ou o reino de Israel e o reino de Judá, certo? Quando Jerusalém, a cidade sagrada, ficou no reino do sul, em Judá, e há vários registros históricos, políticos, principalmente de ciclos de apostasia. E estes ciclos de apostasia, que são reis que são fiéis ao Senhor por um momento, depois os seus sucessores são infiéis ao rei, a Deus, se prostituem com outros deuses, se misturam com outros povos. Isso mostra a fragilidade do caráter humano. A doença de Ezequias, que a gente viu aqui no primeiro versículo do capítulo 20, que a gente não sabe bem o que é, se é uma úlcera, se é um câncer, a gente sabe que está na região abdominal. Também isso expõe a queda que ainda nos afeta e que vai nos afetar até os finais dos tempos. A gente só vai ficar afastado da queda, a gente só vai ficar afastado dos sintomas e das consequências do pecado quando, uma vez que nós morrermos nesse mundo, nós nos encontremos e estivermos nos braços do nosso Pai na glória, certo? Então, tanto os ciclos de apostasia dos reis, quanto a doença aqui específica de Ezequias, são sintomas do pecado, são sintomas da queda, que afetavam aquele povo e que nos afeta até hoje. E o texto nos força a confrontar a nossa fragilidade e a nossa mortalidade. A gente vê o quanto nós vemos o quanto nós somos frágeis e fracos, não só perante ao pecado, como também à morte. E ainda dentro do contexto aqui do livro dos reis, a gente vê que o sucesso e o fracasso de cada rei dependia da fidelidade e da obediência ao Senhor. E o caráter de Deus, como amor e justiça, bom e justo, ele é revelado durante toda a narrativa do livro de reis. Lembrando que o livro de reis, os dois livros de reis, mesmo estando nas antigas escrituras, no Antigo Testamento, ele fala o tempo inteiro de Jesus Cristo. Ele aponta para Cristo, certo? O Antigo Testamento ele é repleto de sombras e ecos que mostram Cristo, a fonte suprema da graça, a única verdade, a única fonte de salvação. E Deus nos criou para uma vida plena, né? E essa vida plena ela é revelada em Jesus Cristo. A doença e a morte de Ezequias, elas são intrusões na ordem da criação. E o milagre da cura aponta para o poder restaurador de Deus, que a gente viu aqui no texto que Ezequias foi curado. A história narrada nesse texto base, nessa perícope escolhida, ela também está presente, a título de curiosidade, tanto no segundo livro de Crônicas, quanto também no livro do profeta Isaías. No segundo livro de Crônicas está no capítulo 32, e no livro do profeta Isaías está no capítulo 31. E um outro detalhe importante é que o Salmo 116 provavelmente foi escrito pelo rei Ezequias em ação de graças a favor do milagre que Deus realizou em sua vida. É bom contextualizar também que o rei Ezequias, que foi filho de um rei muito perverso, muito idólatra, muito infiel aos preceitos do Senhor, que era Acais. Ele reinou em Judá no momento em que Israel, o reino do norte, estava com o seu último rei. O rei de Israel era nesse momento Oséias, que foi o último rei antes da Síria invadir o reino do norte e levar cativo todo o povo do norte e destruir todas as tribos que ali habitavam, certo? Quando a gente vai
aqui no segundo livro de Reis, no capítulo 18, a gente vê que Ezequias, ele foi o melhor rei da história de Judá. Ele reinava e liderava com base na fidelidade do Senhor. E isso não sou eu que estou dizendo, quem está dizendo é a própria Bíblia. Vamos ler aqui esses versos, do 3 a 7, do capítulo 18 do segundo livro de Reis. Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Davi, seu pai, havia feito. Removeu os lugares altos, quebrou as colunas e derrubou o poste da deusa Azerá. Também fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito. Os filhos de Israel chamavam a serpente de Neustã, e até aquele dia lhe queimavam incenso. Ezequias confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois dele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés. Assim, o Senhor estava com ele, e ele teve êxito em todos os seus empreendimentos. Rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Assim como Jesus Cristo, Ezequias recebeu anúncio de morte por parte de Deus. E levando também o exemplo de Jesus Cristo que nós temos no Novo Testamento, Ezequias, ele fez uma oração a Deus com muita ousadia e verdade no momento que recebeu essa notícia de morte. Ele se angustiou, ele ficou muito triste e ele se entregou em súplica, pedindo milagre ao Senhor. Ele se humilhou e chorou, como a gente pode ver aqui no versículo 3. Ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro e fiz o que era reto aos teus olhos, assim como a gente acabou de ler, como ele foi caracterizado detalhadamente no capítulo 18. Ezequias sabia que tinha dado reto, que tinha sido íntegro diante do Senhor. E ele, com muita ousadia, ele se humilha ao Senhor e chora amargamente, como diz aqui no verso 3 ainda. E Ezequias chorou amargamente. Ele pede por um milagre. E aí, quando a gente olha para Ezequias, eu fico me perguntando, não só na vida de vocês, mas também da minha vida principalmente, que é para quem eu posso primeiro julgar. Quem de nós teria essa ousadia, essa coragem e um coração tão verdadeiro para pedir ao Senhor que Ele revertesse uma decisão, que Ele desfizesse a sua vontade? Nós, mesmo nós, sendo crentes, a gente sabendo, se a gente pudesse saber exatamente qual é a vontade de Deus para um momento da nossa vida, se Deus se revelasse a nós, assim como Ele se revelou para Ezequias, e dissesse, eu quero que você faça isso, ou eu vou fazer isso em sua vida, e isso não fosse do seu agrado, você teria essa ousadia que Ezequias teve, de chorar amargamente, de prestar contas na sua vida a Deus e lembrar, Senhor, eu fui reto, fui íntegro. Ezequias não tinha feito pela primeira vez uma oração com tanta verdade, tanta ousadia ao Senhor, de súplica. Ele já tinha feito isso, está registrado no capítulo 18, dos versos 15 a 19, quando ele, assim como Jesus Cristo, sofreu pelo seu povo, não só na cruz, mas por muitos momentos que ele via, ele sentia piedade e misericórdia das pessoas. Ezequias também sofreu pelo povo dele, quando Senaqueribe e o exército da Síria já tinham destruído o reino do norte, já tinham invadido Judá, o reino de Judá, e estavam em volta de Jerusalém, pronto para invadir Jerusalém, e que mensageiros estavam humilhando, maltratando Ezequias, avisando que eles iam destruir todo o reino de Judá. Ezequias orou dessa maneira, no capítulo 18, dos versos 13 a 36. Eu vou ler até do 13 ao 19. E Ezequias orou diante do Senhor, dizendo, ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, somente Tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras e lançaram no fogo os deuses deles, porque não eram deuses, mas objetos de madeira e pedra, feitos por mãos humanas, por isso os destruíram. Agora, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu, ó Senhor, és Deus. E o nosso Deus
fiel, misericordioso. Ele responde às orações de seus filhos. Ele muda as circunstâncias, fazendo do impossível a matéria-prima dos seus milagres. Então nós que hoje vivemos aqui no século XXI, a gente precisa valorizar esses momentos de oração com o Senhor. A gente precisa ter intimidade, assim como diz o bispo da Episcopal Carismática do Brasil, da Catedral da Reconciliação, Alexandre Ximenes. Deus quer relar com a gente, Ele quer relacionamento íntimo. A gente deve orar com sinceridade, assim como fez Ezequias, buscando a Deus em meio ao desespero, tanto de uma enfermidade que iria matá-lo, quanto de uma invasão inimiga que ia destruir todo o seu reino, toda a população, inclusive ele. Ele, em meio ao desespero, ele se apegou à fé que tinha no Senhor. Jesus Cristo nos ensinou isso. Em Mateus 6,6, no Sermão do Monte, Jesus diz: mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que vem em secreto lhe dará recompensa. Em Mateus 21:22 ele também diz: e tudo que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. A gente deve seguir o exemplo de Ezequias, que foi bem sucedido quando fez essas orações, e a gente deve seguir principalmente o exemplo de Jesus Cristo, que, sendo Deus, se fez carne, se humilhou e também orou ao Pai dele. Por muitos momentos a gente vê durante o ministério de Cristo quantas vezes ele se afastava dos discípulos e saía para orar. Nos versos 5 e 6 aqui do texto, do capítulo 20 do segundo livro de Reis, através do profeta Isaías, Deus anunciou a cura do rei Ezequias, depois dessa oração ousada e verdadeira dele. Ele acrescenta mais 15 anos de vida e promete vitória contra o exército da Síria. Essa promessa de vitória contra o exército da Síria, aqui no capítulo 20, ela é relatada, a vitória como um todo, no capítulo 19, mostrando que os fatos não estão em ordem cronológica, mas é uma vitória sensacional quando cerca de 185 mil homens assírios são destruídos de uma só vez pelo anjo do Senhor com A maiúsculo, o próprio Jesus Cristo, uma cristofania que destrói todo o exército da Síria e mantém Judá em paz. Certo? Além dessa vitória, Ezequias foi curado e teve um acréscimo de 15 anos de vida. Eu, particularmente, pecador e bandido que sou, eu acharia ruim na hora, quando o profeta Isaías voltasse com a resposta de oração, avisando que eu teria mais vida, eu iria ficar feliz. Mas 15 anos só, veja o quanto eu ainda preciso me curar. Eu não sei vocês, meus irmãos, vocês, minhas irmãs. Eu não sei se vocês seriam gratos a Deus ao ponto de celebrar um culto de ação de graças, de escrever um salmo em ação de graças ao Senhor por ter mais 15 anos de vida. Eu estou sendo bem sincero aqui, eu preciso melhorar muito. 15 anos eu acharia pouco para mim, não sei vocês. E quando a gente continua vendo aqui o texto, é muito lindo quando Deus diz ao profeta Isaías para dizer: ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, eis que eu vou curá-lo, e ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor. Vejam como os ecos do Antigo Testamento, eles têm a ver com gritos que foram dados no Novo Testamento ao terceiro dia. O que é que isso lembra a vocês, né? E Deus, voltando aqui à narrativa e voltando a gente também, o sobrenatural de Deus é feito através de meios terrenos. Deus usa meios terrenos para fazer seus milagres. No verso 7, Isaías diz: peguem uma pasta de figos. E eles a pegaram e puseram sobre a úlcera, e Ezequias recuperou a saúde. Meios terrenos, a pasta de figos como um remédio foi utilizado para curar aquela úlcera que estava sobre o abdômen de Ezequias. Assim como também Deus usa de evidências públicas. Ele retrocede o relógio de Acais. Antigamente não existia relógio feito este, de ponteiro ou analógico. As pessoas marcavam as horas através de relógios públicos que iam de acordo com a sombra do sol. O sol refletia em um objeto, normalmente na vertical, e com a sombra andando conseguiam medir o tempo. Avançar a sombra seria muito fácil. Ezequias, mesmo crendo, ele pede
uma evidência mais sobrenatural, mais milagrosa ainda, e pede para essa sombra retroceder. E a sombra do relógio retroceder também é uma evidência pública de que Deus estava realizando o seu milagre. Quando a gente volta para o verso 1, e essa informação muito importante que eu prefiro segurar aqui no momento, mas eu quero já que vocês pensem nisso, Deus, ele diz o seguinte para Ezequias, antes de sentenciá-lo à morte: ponha em ordem a sua casa. Prestem bem atenção nessa frase. Ponha em ordem a sua casa. E aí, nós vamos lendo o capítulo 20, vamos não ficar limitados à perícope do 1 ao 11, vamos até o final, e a gente vai notar que a gente já sabe, por conta da nossa vida, dos nossos testemunhos, do que a gente vê em nossa volta, e até pelo que a Bíblia relata em várias histórias, de que o ser humano, ele é falho, todo ele. Ele é falho, ele é pecador, ele é vacilante, independentemente do cargo que ele ocupa, se é rei, se é profeta, se é sumo sacerdote, se é pastor, se é presbítero, se é um empresário, se ele é magistrado, se ele é juiz, independentemente do cargo que ele ocupe, se ele é pai de família, o que seja, ele é vacilante. E também isso independe do nível de intimidade que ele tenha com Deus. Por isso que Jesus Cristo falou em Mateus 26:41, orai e vigiai, pois o espírito é forte, mas a carne é fraca. Ezequias, ele foi agraciado com mais 15 anos de vida. Ele teve uma vitória militar que foi executada pelo Senhor. Ele não precisou lançar uma flecha sequer para poder destruir o gigantesco exército e poderoso exército da Síria, certo? Mas ele falhou. A descrição que nós lemos do capítulo 18, ele fez tudo de acordo com o que Deus queria, mas existiram falhas, porque o único perfeito e que não falhou foi Jesus Cristo. Ele falhou. Ele, como rei, ele falhou, e como servo de Deus, ele caiu em soberba, em orgulho, vaidade e egoísmo. A história de Ezequias é um espelho da queda. Quando você bota Ezequias de frente ao espelho, você vai ter como imagem, no final das contas, aqui neste plano terrestre, o pecado. Se ele, que foi o melhor rei de Judá, falhou por soberba e egoísmo após o milagre, isso demonstra que o pecado, que a condição caída, que é inerente, que é natural à nossa carne, ela corrompe até mesmo os mais fiéis. A falha em pôr a ordem em casa, como a gente leu aqui no versículo 1, põe em ordem a sua casa. Essa falha dele foi a falha do homem caído em cumprir o seu mandato como rei, como pai, em cumprir um mandado de Deus, uma ordem de Deus. Quando a gente chega aqui nos versículos 12 e 13, a gente nota que Ezequias mostrou todo o palácio dele e todos os seus tesouros, todos os tesouros que havia no reino de Judá, para mensageiros da Babilônia. E o que foi que aconteceu? No futuro, 100 anos, um pouco mais do que 100 anos, o reinado de Ezequias, o império da Babilônia foi em Judá e levou cativo todo aquele povo, despojou todo o reino de Judá, e o povo judeu permaneceu exilado por 70 anos na Babilônia. Vamos ler aqui os versos 12 e 13. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que ele havia estado doente. Ezequias recebeu bem os mensageiros e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo que havia nos seus tesouros. Não houve nada em seu palácio, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Ele caiu em vaidade, em orgulho, em soberba. Isaías, o próprio profeta Isaías, nos versos 16 e 18, ele traz palavras de confronto, anunciando um futuro de sofrimento e esse cativeiro a Judá. E Ezequias se sente satisfeito e sem preocupação alguma. Vamos ler do 16 ao 19 e prestem atenção nisso, meus irmãos. Olhem só o que aconteceu. Olhem o final da vida de Ezequias. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor.
eis que virão dias em que tudo que houver no seu palácio, isto é, tudo que seus pais ajuntaram até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Alguns de seus próprios filhos, gerados por você, serão levados para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. E olhem a resposta de Ezequias. Então Ezequias disse a Isaías: boa é a palavra do Senhor que você falou. Pois ele pensava assim: enquanto eu viver, haverá paz e segurança. Ezequias se esqueceu do Deus das bênçãos e manteve seu pensamento e suas atividades apenas nas bênçãos provenientes de Deus. Ele só estava preocupado com a vida dele, que ele conseguiu recuperar, que ele não foi morto naquele momento, recuperado com o reino dele em segurança, com todo o tesouro ajuntado pelos pais dele e por ele, e que ele podia gozar a vida toda, até o fim, último dia da vida, daquilo que ele tinha. Ele esqueceu de cuidar da casa dele, ele não pôs em ordem a casa dele, ele abriu as casas, ele abriu brechas para o inimigo. Quantas vezes nós, irmãos, crentes, abrimos brechas para o inimigo fazer a festa em nossas casas. Por isso precisamos orar e vigiar o tempo inteiro. Não é só relacionamento íntimo com Deus, não é só oração e leitura de palavra. A gente precisa também agir. É necessário que nós tenhamos cuidados com o orgulho, principalmente após as nossas vitórias e conquistas. Deus nos dá vitórias, Deus nos dá conquistas, mas toda a glória pertence ao Senhor. Toda a glória pertence ao Senhor. Em Provérbios fala que a soberba precede a ruína. O orgulho, mas a soberba, são um pecado e nos afastam de Deus. Ezequias, ele não cumpriu a ordem de Deus. Ele foi soberbo, ele foi orgulhoso, ele foi vaidoso e não pôs a ordem dele na casa. Faltou liderança espiritual e cuidado com as gerações seguintes. Sobrou negligência com a casa dele. Nesses 15 anos de vida que Deus deu a mais a ele, nasceu seu filho Manassés. E Manassés é resultado da negligência de Ezequias com a sua casa. Manassés foi quem ficou em seu lugar quando ele morreu. E Manassés foi o pior rei que toda Judá já teve. E reinou por 55 anos. Nunca nenhum rei reinou por mais tempo do que Manassés em Judá. Ele trouxe o povo de volta à apostasia, à idolatria. Ele derramou sangue inocente, inclusive ele queimou seu filho em sacrifício ao deus Moloque, a um deus pagão. E qual é a lição que a gente pode ver disso tudo, dessa negligência, dessa soberba, dessa vaidade de Ezequias? A gente tinha visto coisas ótimas de Ezequias que a gente poderia olhar como um bom exemplo, mas a gente também tem que olhar para Ezequias como um mau exemplo para a gente não seguir. Jesus Cristo, ele é o rei perfeito que não falha. O terceiro dia, como a gente disse, da cura de Ezequias, ele é um eco profético para a ressurreição de Cristo. A verdadeira e definitiva cura para a morte e para a queda é a ressurreição de Cristo. A redenção é a resposta à falha de Ezequias. Ezequias falhou, ele falhou. Mas nós temos redenção, a gente tem vida nova, a gente tem remissão de pecado com o derramar de sangue de Jesus Cristo. Onde ele foi soberbo, Cristo foi humilde. Ezequias foi soberbo no final da vida dele. Ele mostrou o palácio, ele abriu brechas. Já Cristo foi humilde, se fez pecado por nós, se fez sacrifício por nós. A obra de Cristo por nós nos liberta da escravidão do pecado e nos capacita a responder no Espírito que após a ascensão aos céus habita dentro da gente. Hoje nós somos miniaturas de Cristo, nós somos, cada um de nós, crentes. Nós somos um Jesus Cristo em miniatura que devemos fazer o que Jesus Cristo fez durante seu ministério: pregar sua palavra, curar, expulsar demônios, levar essa mensagem belíssima adiante. Jesus Cristo, ele é o único rei que não falhou e nem falhará no fim, porque ele vai voltar. Amém. Vamos ler aqui o que diz Hebreus, capítulo 4, do 14 ao 16. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado, todas as coisas. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça
para ajuda em momento oportuno. Já em Hebreus 5, do 7 ao 10, diz o seguinte: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Vejam a semelhança com Ezequias. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ezequias e Jesus Cristo, dois reis. Ezequias é um tipo de Jesus, mas o único perfeito é Jesus Cristo. Façamos como Jesus. Olhemos para os erros de Ezequias para não copiar, mas façamos como Jesus, que cheio de disciplina valorizou seu tempo com Deus enquanto seu ministério terreno. Ele orava, ele lia a palavra, ele jejuava, meditava no Senhor. A gente precisa fazer isso também. A gente precisa ser fiel, ser íntegro como Ezequias foi também, mas a gente precisa ultrapassar o que Ezequias fez. A gente precisa ser fiel a Deus. A gente tem que fazer da oração, a nossa conversa com Deus, o nosso oxigênio. E o nosso alicerce é a Bíblia, é a palavra do Senhor. Nós precisamos também, principalmente como homens, aqui eu estou me referindo principalmente a homens, liderar a nossa casa espiritualmente, com verdade, dando liberdade para que Jesus Cristo seja o rei das nossas vidas. Quem tem que ocupar qualquer trono do nosso coração e da nossa casa é Jesus Cristo, o único verdadeiro rei, sem mácula, sem imperfeição. Que essa verdade que a gente está discutindo aqui, ela seja aplicada em nossas vidas através do nosso amigo, do nosso Consolador Espírito Santo que habita em nós, apontando quando estivermos inclinados para errar, assim como Ezequias errou, quando estivermos inclinados a transgredir e a pecar. Façamos diferente de Ezequias no final de nossa vida. Sejamos diferentes, não só no final de nossa vida, mas no transcorrer de nossa vida, de hoje em diante. Vamos olhar para frente. Vamos manter nossos olhos a Jesus Cristo. Ele é o nosso alvo, Ele é a nossa esperança. Vamos aguardar com fé a plenitude da obra de Deus. A promessa de Ezequias que vai subir à casa do Senhor, ela é a sombra, ela foi uma sombra da vitória final e da habitação eterna com Deus. A consumação é o reino onde o rei Jesus não falhará. E onde não haverá mais doença, morte e soberba. Lá na Nova Jerusalém, a gente foi criado para viver num paraíso, no meio rural, no meio mais selvagem. Mas nós fomos aperfeiçoados, fomos trabalhados para habitar no futuro numa cidade, na Nova Jerusalém, onde a gente vai derramar, onde vai haver um derramar de ouro da glória de Deus, onde os anjos e os querubins vão estar lá louvando junto conosco. Santo, santo, santo é o Senhor. E a consumação é o reino desse rei, que é Jesus, que não vai falhará. Onde não falhará. Não haverá mais doença, não haverá mais morte, não haverá mais soberba, não haverá mais angústia, não vai haver mais ansiedade, nem necessidade nenhuma. A nossa esperança não está na paz temporária que Ezequias teve quando se curou e quando o exército da Síria foi impedido de invadir, mas sim na promessa de que o reino de Deus virá em plenitude. Amém? Assim que eu encerro, meus irmãos, a análise desse texto, esta pregação, e convido vocês a se debruçarem no Antigo Testamento também. É muito bom a gente ler o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. A gente vai ver o quanto Deus sempre foi misericordioso, gracioso. A gente vai ver a graça de Deus sendo derramada durante todas as histórias contadas, principalmente nos livros históricos, que contam narrativas. Vamos nos apegar a esse Deus, meus irmãos. Nos apegar a esse Deus. Ter fé, conversar, criar intimidade. Deus nos chama para intimidade. E, principalmente, a partir da leitura da Bíblia, a gente vai conseguir entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. E vamos conseguir ter orações eficientes e, quiçá, com a nossa fé acesa, através de nossas orações e intercessões, apesar das circunstâncias, a gente consiga levar aroma agradável nas narinas do Senhor e a mão dele se movimente em nosso benefício, desde que seja a sua vontade. Um abraço a todos, fiquem com Deus.